Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita paz aos corações, muita paz ao nosso próprio coração. Que essa falange amorosa, sob o comando de Deus, de Jesus, o Mestre Divino, e Maria, nossa Mãe amorosa, caminhe por todos os cantos da humanidade, por todos os espaços onde houver um pulsar do coração, um pulsar de vida, ali estejam esses amigos, amparando, direcionando, encorajando para o entendimento, encorajando para a continuidade da caminhada, enfrentando com a luz da sabedoria as dificuldades, enfrentando com a luz do entendimento, a luz do conhecimento, que as leis divinas são leis universais, são leis para todos os tempos, todas as épocas. O que difere é a forma do nosso entendimento de acordo com a nossa evolução, de acordo com a sociedade de cada época. As luzes se fazem ainda um pouco obscuras devido à nossa falta de compreensão. Recorramos sempre a Deus, recorramos sempre a Jesus, o Mestre Divino, a esses amigos benfeitores, a nossa Mãe, Maria de Nazaré, aos nossos amigos particulares, aqueles que já passaram por nós e certamente vibram luz, vibram energias de incentivos a cada um de nós, que estivermos dispostos ao entendimento, ao cumprimento das leis do Pai. Sendo assim, Jesus esteja sempre com todos. Graças a Deus. Muito bom estar aqui novamente para mais um momentinho de aprendizado, mais um momentinho de reflexão, de puxões nas nossas orelhas e de evolução, de progresso. Porque quando nos sentamos para fazer um breve estudo, buscando esse entendimento em como ser melhor, como atender e praticar as leis do amor, como entender e praticar todas as passagens do Cristo que estão aí esclarecidas hoje para todos nós com a doutrina espírita. Então façamos nós que já somos conhecedores dessa doutrina amorosa do Cristo, aquela doutrina que o Cristo utilizava ali para falar dos bens futuros, da vida futura, como chegar ao reino do Pai, o que é nascer de novo para alcançar o reino, o que é ter muitas moradas na casa do Pai. Então, são essas lições do Cristo, hoje, que nós conseguimos com a doutrina entender, aguçar um pouquinho mais
a nossa inteligência. E como sempre falamos, ouvimos, somos herdeiros do Pai. Se somos herdeiros do Pai, mais uma vez repito, herdamos o quê? Os valores da compreensão, da justiça, da misericórdia, da fé, da confiança, do trabalho. O trabalho em mudar os nossos hábitos, tão ainda inferiores. Nós somos herdeiros. Nós somos parte dessa criação. Então temos hoje a oportunidade, mais uma vez, em fazer essa mudança. E o nosso capítulo de hoje do Evangelho, continuidade da semana passada, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vou falar para vocês do item 4 e o item 5, ressurreição e reencarnação. Só que antes da leitura do Evangelho, eu vou trazer aqui uma mensagem, uma prece de Eurípides Barçanufo. Acredito que todos conhecem a história de Eurípides Barçanufo. Se não conhecem, procurem saber, conhecer um pouquinho desse grande educador de luz, esse médico de corações, esclarecedor, médico de fé. Médico que eu digo não a medicina que nós conhecemos na Terra, né? A Universidade da Terra, mas médico do espírito, no que diz a educação do espírito. E a educação do espírito é justamente isso, encarnação a encarnação, unindo aquelas virtudes, aqueles conhecimentos que nós já trazemos e ir dando o quê? Dando um passo à frente para esse entendimento e para essa prática. E Eurípides, ele nasceu em Minas, uma cidade amado por muitos. Esteve lá também, como todo o espírito que reencarna, muitas dificuldades. Mas trouxe em primeiro a ferramenta do trabalho em servir ao Pai, servir a Deus, servir a Jesus. E quando ele então conhece a doutrina dos Espíritos, aquilo que já gritava dentro dele, de conhecer, de entender dos porquês, onde a razão ali unia-se a essa contemplação, a essa filosofia, a essa religiosidade. Surgiu então o que no coração de Eurípides? A certeza. E essa mensagem de Eurípides, só para a gente entender um pouquinho como nós precisamos entender as leis da natureza, para entender os fatos, as linguagens que são colocadas década após décadas, séculos após séculos, e que muitas vezes nós aceitamos ou aceitávamos, né? Ou muitos ainda aceitam, tendo como verdade. Esquecemos do raciocínio, da inteligência que nós herdamos do Pai, de buscar o entendimento, e deixamos que dogmas, que conceitos lá do passado ainda comandem
as nossas decisões, os nossos pensamentos. Então vamos lá. Deus, o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santos que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus. Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no esto do varte, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Essa mensagem de Eurípides, ela nos faz despertar e fortalecer a inteligência suprema, a justiça, o amor, que existe no universo, as leis que regem, científicas que nós conhecemos. Aquele que nasce tem um projeto, tem um plano, caminha. E no tempo ali, designado por ele, o Pai, a matéria, ela fica sem a vida da matéria. Mas que a continuidade do Espírito, essa segue. E é isso que Jesus mostrou para nós, para todos, e que lemos ainda hoje nos Evangelhos, a ressurreição de Lázaro. Naquela época, os judeus, eles tinham uma visão da ressurreição, da reencarnação, o ser ressuscitado no mesmo corpo. E para eles, Lázaro ressuscitou. O que é impossível se Jesus fizesse, então, Lázaro
ressuscitar seria contra as leis do universo que Deus criou. O corpo, quando perde a vivacidade, o laço que liga com o espírito, não tem como ressuscitar. A ciência comprova isso. E é isso que Jesus, na época, então, deixou ali entre linhas, porque não dava para explicar. Naquele momento não haveria entendimento, mas hoje nós já entendemos. Ressurreição é diferente de reencarnação. Ressurreição, como foi colocado naquela época e como muitos ainda acreditam, Lázaro ressuscitou no mesmo corpo depois que havia morrido, desfalecido e perdido toda essa substância de vida que faz o organismo permanecer aqui. Só que naquela época acreditavam. Hoje nós já entendemos que isso não é possível. Seria contrário às leis de Deus. E Jesus, fiel ao Pai, ele jamais faria um corpo ressuscitar, mas então ele conhecia, ele já era conhecedor, porque não tem nem como colocar aqui as palavras dessa sabedoria, dessa evolução, desse patamar do Espírito do Cristo. E hoje nós já entendemos que a ressurreição de um corpo morto, com falência dos órgãos, não é possível. Seria contrário às leis do Pai. Agora Jesus já falava, é preciso nascer de novo. Lembram lá da conversa que ele teve com aquele que o procurou silenciosamente? No fundo ele já entendia, mas ele tinha o medo ainda, a falta de coragem em assumir todo aquele conhecimento que o Cristo despejava ali com bandejas fartas de alimento puro. Nós hoje entendemos a reencarnação. Quando eu falei em Eurípides aqui, cada um de nós tem a programação. Eu falei em Eurípides porque Eurípides, o homem e a missão. Eurípides, hoje, nós, os espíritas, o conhecemos. Foi um espírito batalhador desde criança, assim como Chico Xavier, outros nomes que não estão aí nas literaturas, mas que nós, em particular, conhecemos, muitos. E lutou e manteve a fé acesa, a misericórdia para com os outros. A missão estava ali e seguiu confiante, porque a encarnação lhe dava essa oportunidade, assim como nós temos as nossas oportunidades. Mas vamos ao nosso tema, ressurreição e reencarnação, item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Lembra que nós falamos aqui? Porque não havia ainda esse raciocínio, essa razão, esse entendimento. Somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira porque isso se daria. E designavam pela palavra ressurreição, e que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Então aí também nós temos que entender que as palavras, os vocábulos utilizados na época, não tinham essa expansividade
de sinônimos de entendimento como nós temos hoje, né? Na época era muito curto, os nossos vocábulos eram poucos. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. Como nós falamos, quem não conhece a história de Lázaro, tá? Veja bem, lá no Evangelho nós temos mais de um Lázaro. Esse Lázaro é aquele que era amigo de Jesus, irmão lá de Marta e Maria. Lembram de Maria, Marta? Então, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o corpo antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. Já pensou? Se João reencarnasse, o que era conhecido ali, a ressurreição, no mesmo corpo de João, e aqueles? E os conflitos? Como é que ele ia resolver os conflitos? E os perseguidores? E os inimigos? E aqueles amores do passado? Como é que iam reagir? Não, Deus não ia fazer isso, né, gente? Nós hoje entendemos. João podia ser, pois Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E o item 5. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos. Nós falamos há pouco. Senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou então Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como o creríeis se eu vos falasse das celestiais? Não é assim, gente. Isso é mais uma prova que Jesus já falava da reencarnação. O Evangelho, para ser entendido, nós precisamos trazê-lo, claro, sim, com as leituras dos antigos, mas tentar aproximar dia a dia dos fatos presentes. Começando, vamos lá pelo nosso núcleo familiar. Sempre colocamos isso.
Já pensou se eu, na minha família, eu soubesse quem foi o meu filho, o que fizemos um para o outro, quem foi minha filha, o que fizemos um para o outro, quem foi meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, o espírito, ao reencarnar, ele traz todo um projeto muito bem desenhado, assistido pela sabedoria daqueles que já alcançaram o entendimento do mais alto. Dentro disso, nós reencarnamos. Podia sim, até ter sido em outra encarnação, o Elias, o João, ou qualquer outro, mas não com o mesmo corpo. Não trazia o espírito a lembrança de quem foi ou daqueles que ficaram na Terra. Porque isso desencadearia muito mais provas, expiações de dores do que a evolução, do que o progresso, o que contrariaria as leis do Pai, contrariaria o que Jesus colocou para nós. Então entendamos bem, ressurreição, reencarnação. Entendamos bem, não vai ser dado uma revelação. Olha, esse fulano ali é o seu filho lá do passado. Cuidado. Se fosse assim, Deus daria a mesma carinha, o mesmo núcleo. Ele sabe que não seria misericordioso da parte. Estaria fora das leis do amor que é o Pai. Peço para que vocês leiam, procurem. Existem muitos artigos relacionados a isso. Não vou elencar aqui os livros de Allan Kardec, acredito que todos já conhecem. Gênesis, livros de André Luiz, de Emmanuel. Temos hoje palestrantes, estudiosos espíritas. Temos a SECA. Tiremos então as nossas dúvidas, buscando lugares verdadeiros, informações verdadeiras. Fujamos do deslumbramento. Fujamos das contemplações e do místico. Sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus. Sejamos fiéis aos nossos amigos que estão no plano espiritual vibrando por nós, ali sob o comando do Pai. Que Jesus assim nos liberte dos nossos pontos nocivos de um passado. À medida que nós damos abertura para esses esclarecimentos, com a bondade e na bondade, no serviço ao bem, da seara do Cristo. Até um próximo momento, agradeço a Deus, agradeço a SECA, agradeço a todos vocês que me ouvem um pouquinho em vossos lares e que busca, assim como eu, melhorar-se a cada dia. Que Jesus a todos envolva. Que assim seja.